O que vai ser ministrado aqui se tornou polêmico para eles. Eles estão bebendo leite lá dentro do sistema. Existe o filho do Eterno e os filhos da serpente. E é isso que eu vou te mostrar agora para frente, como é que ele, Satanás, introduziu os filhos dele para cima dessa terra. Romilson, tem como provar isso? Que Satanás queria trazer os filhos dele para cima dessa terra? Tem. As escrituras chegam a nos comparar com um vaso. Por isso Satanás escolheu Eva e não Adão. Ele disse, eu vou plantar minha semente lá dentro daquele vaso lá. E o que ele fez para plantar a semente lá dentro, meu? Ele usou uma serpente. A serpente foi o animal, era o animal mais astuto e inteligente que tinha no Jardim do Éden. Isso aconteceu foi quando o Eterno virou e falou assim, eu vou colocar inimizade entre a mulher e a serpente. Passou na televisão aí também, mulheres grávidas de 2 ao mesmo tempo. As crianças eram gêmeas, porém o pai de um era um e o pai da outra criança era outro. Então Caim, meu irmão, ele nunca foi filho de Adão com Eva, ele era do maligno. Isso está no livro de 1 João capítulo 3, versículo 12. Diz que Caim era do maligno e que por isso ele matou o seu irmão. Caim matou, tirou da face da terra. Essa é a meta de Satanás. Satanás quer tirar os filhos do Eterno de cima da terra, ele quer matar eles. Ele deu o nome dela de Eva porque ela é a mãe de todos os seres humanos. Eva é a mãe de todos os seres humanos. Mas Adão não é o pai de todos os seres humanos. Então como é que pode falar que esses gigantes são filhos do Criador, são os anjos que desceram, tiveram relações com as mulheres e nasceram os gigantes, se os gigantes já estavam em cima da terra? São os nefilins. A linhagem de Caim são os nefilins, os filhos da serpente, são as descendências da serpente, porque a serpente tudo indica que ela era alta. Eu gostaria que vocês fizessem uma oração ao Eterno, para que o Eterno venha abrir a sua mente, para que ele venha te dar entendimento com respeito às coisas que vai ser ministrado neste estudo. Mas as pessoas não estão conseguindo digerir nem o leite. Por quê? Porque o leite ali está fermentado. É por isso que lá no livro de Apocalipse fala que a Igreja Católica é a grande prostituta que embriagou os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Lá também fala de uma mulher que misturou o fermento no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Esse fermento são as heresias que a Igreja Católica misturou dentro das Escrituras. E isso fez com que os crentes se tornassem lentos também para compreender as coisas do Eterno. Isso trouxe um atraso para o entendimento deles. Então nós temos que lançar fora todo o fermento que veio da Babilônia. Primeiro nós temos que sair do sistema, sair da Babilônia. E depois nós temos que lançar fora todo o fermento que veio da Igreja Católica. Esse vinho que veio da grande prostituta nós temos que lançar fora, se nós quisermos compreender esse tipo de assunto que vai ser ministrado aqui. E aí o assunto que eu quero trazer para vocês, meus irmãos, é com respeito ao joio e ao trigo. É com respeito aos cabritos e às ovelhas. É com respeito aos filhos do diabo e aos filhos do Criador. Jamais filhos do diabo vão se tornar filhos do Criador. Jamais filhos do Criador vão se tornar filhos do diabo. Então o joio que é plantado na terra, que nós vamos falar aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso nesse estudo, o joio que o maligno semeou sobre essa terra, ele só vai produzir os seus filhos, só vai produzir os filhos de Satanás. E o trigo que o Salvador semeou sobre essa terra, jamais vai produzir joio, ele vai produzir os filhos do Criador. Então vamos começar esse estudo para você entender. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: visto que nos escolheu para estar em união com ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem defeito diante dele. Pois ele nos predestinou para que fôssemos adotados como seus filhos por meio de Yahshua, segundo o seu agrado e a sua vontade. Aqui está dizendo então que o Eterno nos predestinou antes da fundação do mundo, para que nós nos tornássemos seus filhos por meio de Yahshua, o Mashiach. Está entendendo, irmãos? Então o Eterno nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós nos tornamos filhos do Eterno, não é agora não, nós já estávamos no coração do Pai antes da fundação do mundo, ele já havia nos escolhido. Aqui em cima da terra existem pessoas que são predestinadas para ser salvas e pessoas que são predestinadas para ir para o lago de fogo. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 16, fala que o ímpio já nasceu para o dia da desgraça. Por isso que no livro de Romanos fala que existem vasos destinados para a glória e vasos destinados para a ira. Os pastores dizem que a salvação é para todos, todos que estão em cima da terra têm direito na salvação. Não, eu vou te mostrar nesse estudo que não. Vou te mostrar nesse estudo que na terra existem os filhos do diabo e existem os filhos do Criador. Tá entendendo? Existem os cabritos e existem as ovelhas. Existe o joio e existe o trigo.
E jamais um cabrito vai se tornar ovelha, e jamais uma ovelha vai se tornar cabrito. É isso que eu quero te mostrar nesse estudo. Como foi que o Criador colocou os seus filhos sobre essa terra e como ele está colocando os seus filhos sobre essa terra. E também eu vou te mostrar como foi que Satanás também introduziu os filhos dele para cima dessa terra. Você vai entender como foi que surgiu o joio, como foi que os filhos do diabo veio parar em cima dessa terra. Preste bastante atenção agora para você entender qual foi o plano do maligno para trazer os seus filhos para cima dessa terra. Romilson, tem como provar isso? Que Satanás queria trazer os filhos dele para cima dessa terra? Tem. Mateus capítulo 13, versículo 24, ele conta uma parábola. Ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo, e veio o maligno e semeou o joio no meio. E aí no versículo 36, os discípulos pedem para ele explicar para eles, quando ele ficou em casa sozinho lá, os discípulos: explica para nós aí a parábola do joio e do trigo aí no campo. Aí ele vai explicar agora, ó. Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Era Yaush. O campo é o mundo aí, a terra. A boa semente são os filhos do reino, aqueles que iam nascer de Adão e Eva lá. Agora, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, é Satanás. Então Satanás já planejou trazer os filhos dele para cima dessa terra. E ele trouxe. Como é que eles vieram parar em cima dessa terra? Porque em cima da terra hoje existem os filhos do Criador, Yahweh, e os filhos de Satanás. Então agora vamos entrar nessa questão. Como é que foi que Satanás fez para poder trazer os seus filhos para cima dessa terra? Ele olhou para Eva e falou: ah, ela tem útero, né? É através dela que o Eterno vai trazer os seus filhos sobre essa terra, né? Então eu vou colocar o meu também lá dentro do útero dela. Vou colocar o meu menino, vou colocar o meu filho lá dentro, e através dele eu vou trazer todos os demais filhos meus para cima dessa terra. Caim. Vou te mostrar agora como é que foi que ele fez. Então veja bem, ele planejou. Eu te mostrei aí, no livro de Mateus capítulo 13. As escrituras chegam a nos comparar com um vaso. Por isso que a escritura diz que nós somos um vaso na mão do oleiro. E na verdade nós somos um vaso. Por quê? Porque nós fomos feitos da terra, nós fomos feitos do barro, do pó da terra. E Eva, além dela ser um vaso, ela era um vaso que continha um útero dentro dela. Por isso Satanás escolheu Eva e não Adão. Ele disse: eu vou plantar minha semente lá dentro daquele vaso lá. E o que ele fez para plantar a semente lá dentro, meu? Ele usou uma serpente. Então dentro do útero de Eva tinha duas sementes. A semente da serpente e a semente de Adão. A semente de Adão era Abel. A semente da serpente era Caim. E o Eterno disse que não é para o homem misturar duas espécies de semente. Caim, ele era híbrido. Ele era a mistura de ser humano com animal. Agora, Abel não. Abel era uma semente pura. Era filho de Adão com Eva. Foi por isso que Satanás escolheu Eva. Ele queria trazer os seus filhos ao mundo. Então ele lançou a sua semente lá dentro de Eva. Ele lançou a semente lá dentro daquele vaso ali, ó, Eva. A Eva se viu como um vaso para ele poder trazer os seus filhos à terra. Então, o que Satanás fez? Ele plantou a sua semente dentro do útero de Eva. E aí nasceu o seu filho, Caim. Caim é filho do diabo, ele não é filho de Adão. Ele é a semente da serpente. Agora, com respeito à maldição que o Eterno lançou na serpente, é o seguinte. Veja bem, irmãos. A serpente, ela parecia com o ser humano. Então, na hora que o Eterno lançou a maldição nela, é que ela passou a rastejar. Para pensar, para que o Eterno fez ela rastejar? Para que o Eterno mudou toda a estrutura da cobra? O Eterno mudou a estrutura da cobra porque ela era semelhante ao homem, ela parecia com o homem. Tanto fisicamente como na questão de raciocínio. Ela falava, ela pensava como o ser humano. Está entendendo? Ela era quase igual a Adão. Mas não era igual a Adão, ela não era igual ao ser humano, mas parecia com o ser humano. É tanto que da serpente com Eva, nasceu um filho parecidíssimo com os homens. Por isso Machia compara o joio com o trigo. Os dois, na hora que você planta, os dois é igualzinho. Você só sabe quem é quem na hora da colheita. Porque o joio, a semente dele é preta. E a semente do trigo é amarela. Então os ímpios, eles parecem com os filhos do Criador. Mas, no entanto, não são igual. São sementes híbridas, são uma mistura, tá entendendo? Por isso que o Eterno lançou uma maldição
sobre a serpente, fez ela rastejar. O Eterno mudou por completo toda a estrutura da cobra. É isso aí que aconteceu. A maldição foi isso, foi para mudar por completo. Ele usou a serpente foi o animal, era o animal mais astuto e inteligente que tinha no Jardim do Éden. A serpente andava em pé, ela tinha perna, meu irmão, ela tinha perna. Ela falava, a serpente falava. Então não é essa serpente que você está vendo aí andando, rastejando hoje, não. Ela falava, leia lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, a serpente falava, ela conversou com Eva, ela passou a falar. Não foi porque o diabo entrou nela não, meu irmão. Ela falou, foi porque ela já falava. Ela era inteligente, o animal mais inteligente e astuto. E ela andava em pé. Aí o diabo usou a serpente para fazer o quê, Romilson? Para seduzir a Eva. Onde está isso, Romilson? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Lá diz assim, ó, não foi Adão que caiu, foi Eva que, sendo seduzida, caiu em transgressão, caiu em pecado. Lá diz que Eva foi seduzida. A palavra seduzida se refere a um homem seduzindo uma mulher, um homem seduzindo a mulher. Você já viu esse ditado aí para todos os lados? Ele seduziu aquela mulher. Assim foi a serpente. Satanás, através da serpente, seduziu Eva. Chegou no ouvido dela e seduziu ela. Por quê? Porque ele queria colocar sua semente no útero dela. Ele queria trazer os seus filhos à existência. Aí você chega no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele vira e fala assim, eu quero vos apresentar como a virgem pura, ao único esposo, e ao Machia. Mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu, ele usa a palavra seduziu de novo, eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro, que não seja o verdadeiro Machia que nós temos pregado. Por que ele falou isso? Porque Eva foi seduzida e foi após outro. Ela foi após a serpente. Ela largou o marido dela, Adão, lá no canto dele lá, não sei o que Adão estava fazendo lá no canto, lá no Jardim do Éden, mas ele largou Adão lá, e foi dar ouvido a outro, ela foi dar ouvido à serpente. O apóstolo Paulo está falando isso aqui, ó. Tenho medo que assim como aconteceu com Eva, o que aconteceu com Eva? Ela largou o marido dela e deu ouvido para outro. Ele falou, tenho medo que vocês largam o verdadeiro Machia e vão após outro, porque Eva fez isso, ela foi após outro, ela foi após a serpente. Veja bem, irmãos, nós temos que ter espiritualidade para entender que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele diz assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura. Por que ele fala virgem, Romilson? Porque Eva, ela era virgem, quando ela estava lá no Jardim do Éden, ela era virgem. E aí, Romilson, o que aconteceu? Ela foi após outro. Então ela perdeu a virgindade, não foi com Adão não. Ela perdeu a virgindade, foi com a serpente. É isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para nós. O apóstolo Paulo está querendo dizer assim, ó, se vocês forem após outro Machia que não seja Ial, se vocês forem após um ídolo, vocês vão cair, vocês vão perder a pureza, vocês vão perder a virgindade indo após outro que não é o verdadeiro Machia. Isso acontece como? Acontece na questão espiritual. Se nós formos após um ídolo, nós vamos perder a virgindade. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 14? Lá diz que os vencedores, os 144 mil, eles são virgem e seguem o cordeiro aonde quer que ele vá. Por quê? Porque eles não aceitaram os ídolos. Está entendendo? Então o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação da igreja virgem com a Eva que era virgem lá no Jardim do Éden. Então, irmãos, nós temos que ter espiritualidade para entender o que ele está querendo mostrar. Ele está querendo mostrar que Eva, ela perdeu a virgindade. E que se a igreja fosse após outra, após um ídolo, ela também ia perder sua virgindade. Só que a igreja ia perder a virgindade no sentido espiritual. Já Eva não. Eva perdeu a sua virgindade no sentido físico. Você vai lá no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 20. Você vai ver lá da mulher, ela vai estar falando da mulher adúltera. Porque lá diz que a mulher adúltera, ela come do fruto e depois ela limpa a boca e diz, não cometi mal algum. O que você quer dizer com isso, amigos? Eu quero dizer para você que Eva, ela cometeu adultério. Ela traiu Adão. Ela traiu Adão com a serpente. Otro episodio sobre la simiente de la serpiente en el Parque Vigeland de Noruega se hace evidente y demostrable gracias a los gráficos, estatuas y todo este tipo de simbología artística que Gustav Vigeland diseñó en aquel lugar, en los cuales se observa cómo
Este entrelazamiento sexual dio como fruto una mezcla entre simientes, entre dos especies, entre la humana creada por el Padre Creador, el ADN biológico, natural y santo, y por otro lado una especie distinta que se introdujo en esta tierra, que usurpó el dominio celestial que había sobre todo el reino de la tierra en el principio. Caín es la materialización del mal en sí mismo. En el Parque Vigeland de Oslo podemos descubrir la historia oculta de la humanidad, aquello que no te van a contar en ningún sitio. Simplemente tú y solamente tú podrás percibir esta realidad de nuestros orígenes, la cual ha sido ocultada por teólogos, investigadores, profetas y demás predicadores que omiten toda esta informação e realidade. Então, quando fala que Eva comeu do fruto ali, que ela caiu em pecado, está mostrando que ela adulterou, ela traiu Adão com a serpente. Tá entendendo, meus irmãos? A colocação que eu estou tentando passar para vocês aqui, não sei se eu vou conseguir colocar mais nítido para vocês entenderem. Peço o Eterno aí para abrir sua mente para você entender essa questão. Então, quem apresentou o sexo para Eva foi a serpente. A serpente apresentou o sexo para Eva. Tá entendendo? É por isso que quando você chega no Gênesis capítulo 3, versículo 11, o Eterno fala assim: quem te fez saber que estavas nu? Quem fez você saber que vocês estavam nu? Quem fez? Quem fez vocês saber que vocês estavam nu? Foi a serpente. É mesmo quando o Eterno fala: quem apresentou o sexo para vocês? Quem que apresentou? Que vocês eram como crianças inocentes andando aí, vocês não conheciam o sexo? Quem que apresentou para vocês o sexo? Quando ele diz para eles: quem me apresentou? Quem fez vocês saber que vocês estavam nus? Nus ali é porque o Eterno está mostrando que o sexo havia chegado. Eles entenderam o que era o sexo. Eles aprenderam o sexo. Eles aprenderam com quem, Romilson? Eles aprenderam com a serpente. A serpente ensinou para Eva e Eva foi lá e ensinou para Adão. Foi isso que aconteceu. Quando fala que ela levou do fruto para Adão e Adão comeu, ali é o sexo que ela apresentou para ele. Tá entendendo? É por isso que quando o Eterno pergunta para Adão, Adão vira e fala assim: ah, foi a mulher. A mulher me deu do fruto e eu comi. Isso tem uma simbologia nisso aí, irmãos. Adão está dizendo assim: ó, ela me apresentou o sexo, eu aprendi o sexo com ela. Aí o Eterno vai até a mulher e pergunta para ela: e você, mulher? Você aprendeu com quem? Ela vira e fala assim: a serpente me seduziu. Ela me seduziu. Ela me seduziu. Tá entendendo, irmãos? Igual um homem seduz uma mulher. Então é por isso que essa palavra sedução está aí. Por isso que diz que não foi Adão que foi seduzido. Não. Quem foi seduzida foi Eva. Eva foi seduzida pela serpente. Por que ela foi seduzida pela serpente? Porque Satanás tinha um plano para trazer seus filhos sobre essa terra. E para isso teria que ser através do sexo da serpente com Eva. E aí o que aconteceu, Romilson? Até ali, o Eterno não tinha cortado essa questão de procriar animal com ser humano, não. Isso aconteceu foi quando o Eterno virou e falou assim: eu vou colocar inimizade entre a mulher e a serpente. Vou colocar uma separação entre a mulher e o animal. A mulher pode transar hoje com o animal, mas não vai procriar mais. Por quê, Romilson? Porque o Eterno colocou uma separação. Gênesis 3, versículo 15, o Eterno falou: vou colocar uma separação, inimizade ali, uma separação entre a mulher e a serpente. É a mesma coisa que ele está falando assim: eu vou colocar uma separação entre a mulher e o animal. Hoje, os homens aí, a ciência, está tentando cruzar macaco com ser humano, macaco com porco, para ver o que vai dar. Estão tentando fazer isso aí na China, leia aí a história aí, veja aí no YouTube, aí está passando até no YouTube, eles tentando cruzar, mas nunca vai conseguir, porque o Eterno colocou uma separação lá no livro de Gênesis. Ele falou: vou separar a mulher de animal, não vai procriar mais. Então a única maneira de Satanás trazer os seus filhos para cima dessa terra seria através do útero de Eva. O útero de Eva passou a ser o portal para ele trazer os seus filhos sobre essa terra. E seria através da serpente fazendo sexo com Eva. Por quê, Romilson? Porque Satanás não dá conta de fazer igual o Criador fez. Como é que o Criador trouxe Yahshua Mashiach até o mundo? Foi através de sexo? Não.
O Eterno gerou o seu Filho por meio do Espírito Santo no ventre de Maria. Por meio do seu Santo Espírito, ele gerou Yahushua no ventre de Maria. Mas Satanás não tem poder para isso, ele não dá conta de fazer isso. Ele não tem condição nenhuma de fazer isso. Então ele fez como? Ele fez através da serpente, fazendo sexo com Eva, ele colocou os seus filhos sobre a terra. A única maneira para ele fazer isso era dessa forma. Vamos ler Gênesis 3, versículo 16, que diz assim: a mulher, ele disse, aumentarei muito as dores da sua gravidez. Em dores você dará à luz a filhos. Então a primeira coisa que o Eterno virou para Eva, quando ele foi tratar com ela, o primeiro assunto que ele começou a tratar com ela foi com respeito à gravidez. Foi com respeito à gravidez. O Eterno já estava dizendo para ela, ó, você agora está grávida. E em meio a dores, você dará à luz a filhos. Por quê? Porque ela já estava grávida. Ela estava grávida de Adão e ela estava grávida da serpente. Por isso ele diz assim, e em meio a dores você dará à luz a filhos. Filhos. Quem são os filhos, amigos? Caim e Abel. Caim e Abel. Os dois são gêmeos, porém, eles são filhos de pais diferentes. Abel era filho de Adão, Caim era filho da serpente. A ciência hoje mostra que se uma mulher transar com um homem dentro de 72 horas, se ela transar com dois homens dentro de 72 horas, ela tem possibilidade de engravidar dos dois ao mesmo tempo. Foi isso que aconteceu lá no programa do Ratinho, que já passou aí, já passou na televisão aí também. Mulheres grávidas de dois ao mesmo tempo. As crianças eram gêmeas, porém o pai de um era um, e o pai da outra criança era outro. Eram pais diferentes e crianças diferentes. Eram gêmeos, porém cada um era filho de um pai diferente. Se uma mulher transar com um homem, com dois homens dentro de 72 horas, ela pode engravidar dos dois ao mesmo tempo. As crianças são gêmeas, porém as crianças têm pais diferentes. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Eva transou com a serpente e depois transou com Adão. E ela engravidou dos dois ao mesmo tempo. Aonde está isso, amigos? Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim, e porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. Tinha duas sementes no ventre de Eva. Uma da serpente e outra de Eva com Adão. Uma era da serpente e a outra era de Eva com Adão. Tá entendendo? Duas sementes. Mas o que significa semente? Semente nesse dicionário aqui, ó, dicionário hebraico em grego, significa semi-humano. Semi, o semi do homem. Semente vem de semi, o semi-humano, o esperma. Levítico 15, versículos 16 e 18. Leia lá. Semente também significa descendência, linhagem, filho. Semente significa isso. Por isso que no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8, fala lá que o homem semeou a boa semente no campo. E veio o maligno e semeou a semente dele, o joio. Aí lá na frente fala, a semente do maligno são os filhos do maligno. E a boa semente são os filhos do Eterno, os filhos do Criador. Tá entendendo? Aqui não refere somente a Yahushua Mashiach, não, meu irmão. Se refere a Abel também. Se refere a Abel. Abel e Caim, os dois eram inimigos. Por isso que ele falou, vou colocar inimizade entre essas duas sementes, entre esses dois filhos que estão no seu ventre aí, os dois vão ser inimigos. Um vai ser inimigo do outro. Eles não eram inimigos, não? Não era, não? O que Caim fez com Abel? Caim chamou Abel lá no meio do pasto e meteu pau na cabeça dele e matou ele. Os dois eram inimigos. Caim detestava Abel. Por quê, Ramils? Porque Caim era a semente da serpente, a semente maligna, a semente de Satanás, que foi colocada no ventre, no útero de Eva. Satanás colocou seu filho lá dentro, Caim. Caim nunca foi filho de Adão, meu irmão. O pastor está dizendo aí que Caim é filho de Adão porque não tem conhecimento nenhum. Os caras estão cegos. Os caras estão cegos no vinho da Babilônia e não conseguem enxergar os filhos do diabo no meio dos filhos do Eterno, e não. Ó. Eles não conseguem ver que o diabo enxertou os seus filhos dele em cima dessa terra, não. Ah, irmão, Caim é filho de Adão, não sei quando. De onde ele tirou isso? Nunca foi. Caim é filho do diabo. Eu vou te provar isso dentro desse estudo. Veja Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 1. O Eterno diz assim, ó. Adão conheceu a sua mulher e ela deu à luz a Caim. E aí diz assim, ó. E depois ela deu à luz a Abel. Então ela deu à luz a Caim e depois deu à luz a Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante. Então veja bem, esse depois deu à luz a Abel, não é depois de 1 ano, 2 anos e 3 anos, não. Eles nasceram, foi na mesma hora.
Tá entendendo? Nasceu um, logo depois nasceu o outro. Nasceu Caim, depois nasceu Abel. Por quê, Romeus? Porque no capítulo 4, versículo 25, olha o que está escrito lá. Gênesis, capítulo 4, versículo 25. Adão tornou a conhecer a sua esposa, e ela teve um filho. Ela lhe deu o nome de Sete. Então, de duas relações que Adão teve com Eva, nasceu 3 meninos. De duas relações que Adão teve com Eva, nasceu 3 meninos. Por quê? Porque na primeira relação, ela já estava grávida da serpente. Tá entendendo? Então, na primeira relação, nasceu 2. Adão conheceu a sua mulher, ela deu à luz a Caim. E depois a Abel. Nasceu 2. Nasceu 2 ali, de uma barrigada só. Eles eram gêmeos. E aí depois a Bíblia diz assim, Gênesis 4, 25. Adão tornou a conhecer a sua mulher e ela deu à luz a Sete. Se o texto, então, tivesse querendo dizer que Caim é filho de Adão, o texto teria que estar escrito assim, ó. Adão conheceu a sua mulher, ela deu à luz a Caim. Depois Adão tornou a conhecer a sua mulher, ela deu à luz a Abel. E aí depois, lá no capítulo 4, versículo 25, estaria assim, ó. Adão tornou a conhecer a sua mulher pela terceira vez, e aí nasceu Sete. Mas não é isso, meu irmão, que as Escrituras estão querendo nos trazer. A Escritura está nos mostrando que ele conheceu ela uma vez e nasceu 2. Nasceu Caim e Abel. E depois ele tornou a conhecer ela, depois ele tornou a ter relação sexual com ela de novo, no Gênesis capítulo 4, versículo 25, para poder nascer a Sete. Está entendendo, meu irmão? Se Caim fosse filho de Adão, o texto estaria assim, ó. Adão conheceu a sua mulher e ela deu à luz a Caim. Adão tornou a conhecer a sua mulher e ela deu à luz a Abel. Adão tornou a conhecer a sua mulher e ela deu à luz a Sete. Está entendendo a linha de raciocínio? Então não. Primeiro Adão conheceu a sua mulher e nasceu 2. Por quê? Porque ela já estava grávida da serpente. Está entendendo? Ela foi enxertada dos 2. No ventre dela já tinha 2 sementes. A semente do mal, a semente da serpente que é Caim, e a semente dela com Adão, que era Abel. Veja bem, irmão, se Caim fosse filho de Adão com Eva, ela não poderia ter dito a frase que ela disse quando nasceu o seu filho Sete. Ali a Escritura nos mostra que nasceu o seu filho chamado Sete. Mas só que quando Sete nasce, veja bem a frase que Eva disse. Ela não poderia ter dito essa frase se Caim fosse filho dela com Adão. Olha a frase que ela disse. Ela disse assim, ó, o Criador me deu outra semente no lugar daquela que Caim matou, Abel. Ela mais Adão teve um filho, Abel. Porém, Caim matou ele. Quando Caim matou ele, aí Adão e Eva teve que ter relação sexual novamente para nascer um filho dos 2, dela com Adão, que foi chamado de Sete. Só que a hora que Sete nasceu, olha a frase que ela falou, o Criador me deu outra semente, outro filho, no lugar daquele que Caim matou. Por que ela falou no lugar? Porque Caim não era filho dela com Adão. Então teve que dar outro para substituir aquele que era dela com Adão, que era Abel. Se Caim fosse filho de Eva com Adão, ela simplesmente falaria assim, ó, o Criador me deu outra semente, me deu mais semente, me deu mais filhos. Tá entendendo? Então Caim, meu irmão, ele nunca foi filho de Adão com Eva, ele era do maligno. Isso está no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 12. Diz que Caim era do maligno e que por isso ele matou o seu irmão. Tá entendendo? E quando ele matou o irmão dele, Abel, Adão ficou sem descendência. E aí? E aí você chega no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 25, diz assim, Adão teve novamente relação com a sua esposa, com Eva, e ela teve um filho. Ela lhe deu o nome de Sete, porque segundo disse, o Criador me designou outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então o Eterno deu outra semente para ela mais Adão. Ela falou assim, ó, o Eterno me deu outra semente no lugar de Abel, porque aquele que era filho meu mais de Adão, Caim matou, tirou da face da terra. Essa é a meta de Satanás. Satanás quer tirar os filhos do Eterno de cima da terra, ele quer matar eles. Lá na frente você vai ver porque que Davi matava a semente da serpente, porque que Davi matava os ímpios. Tá entendendo? Então Satanás queria tirar a semente do Eterno de cima da terra, os filhos do Eterno de cima da terra. Por isso que ele matou Abel, porque Abel era da semente de Adão com Eva. O Eterno me deu outra semente minha com Adão, porque a que eu tinha com Adão, o capeta do Caim lá, o filho do diabo, matou a semente pura. Então o Eterno tem que me dar outro. E aí a Bíblia diz o quê? Que Sete tinha a semelhança de Adão.
Aí eu te pergunto, Caim, quando ele nasceu, lá fala, Caim era semelhante a Adão. Não, quem era semelhante a Adão era Abel. Mas aí o Caim matou ele, aí teve que ter relação com ela de novo, ele teve que ter relação com ela de novo, Adão, para poder nascer uma semente sua. Quem, Romeu? Sete. Tá entendendo? Então, Sete era filho de Adão com Eva. Então, quando você chega aqui, ó, no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 3, diz assim, Adão viveu 130 anos, e então se tornou pai de um filho, a sua semelhança e a sua imagem. Sete. Gênesis 5, versículo 3. Tá vendo aí a linhagem de Adão agora? Então tinha duas linhagens, a linhagem de Adão e a linhagem de Caim. A linhagem de Caim está no capítulo 4, versículo 17. Lá fala da linhagem de Caim, a descendência de Caim. No capítulo 5, fala da linhagem de Adão. Adão gerou um filho, a sua imagem e semelhança, 7. Mas por que tem duas linhagens aí, Romeu? Por que tem duas descendências aí? Caim não é filho de Adão? Os pastores não falam que Caim é filho de Adão? Então, se Caim é filho de Adão, não pode ter duas descendências não, meu irmão. A Bíblia não pode colocar Adão em pé aqui e Caim ali, não, ó. Não pode colocar um do lado do outro e cada um gerar uma tria de gente assim, não, ó, gerar uma linhagem, não. Cada um gerar uma descendência diferente, não. Por que o Eterno colocou ali duas linhagens, duas descendências? Porque um é do diabo. Um é os filhos do diabo, dando sequência através de Caim. E o outro é os filhos do Criador, dando sequência através de Adão. Adão gerou a Sete, Sete gerou a Fulano, Fulano gerou a Ciclano, Fulano gerou Fulano. Beleza, essa é a linhagem de Adão. Quando você pega no capítulo 4, versículo 17, tem também a linhagem de Caim aqui, ó. Gênesis 4, versículo 17, aqui, ó. Depois que Caim teve relações com a sua esposa, ela ficou grávida e deu à luz a um filho, que pôs o nome de Enos. E aí Enos gerou a Irade gerou a Fulano, gerou a Ciclano, gerou a Ciclano. Essa é a linhagem de Caim, a linhagem do diabo. Essa é a linhagem do diabo. A linhagem do Eterno é com Adão. Com Adão passa para Sete. Ele exclui Caim. Caim está sendo excluído da descendência de Adão. Mas se Adão é filho de Caim, ou se Caim é filho de Adão, não pode jogar ele para fora, não? Como é que não vai jogar ele para fora? Aí a Bíblia teria que virar e falar assim, ó. Adão gerou a Caim, Caim gerou Fulano, Fulano gerou Ciclano, mas não. A Escritura joga ele para fora, mostrando que ele não é de Adão. Caim não faz parte de Adão, ele não é filho de Adão. Por isso que ele tem a sua própria descendência. E Adão tem a sua própria descendência. Por isso que no livro de Gênesis, capítulo 4 aqui, quando fala da descendência de Caim, não fala quantos anos eles viveram sobre a face da terra. Porque eles são do mal, eles são filhos do diabo. O Eterno vai contar anos dos filhos do diabo sobre a terra, não. O Eterno tem compromisso com o ímpio, não com o filho de Satanás, não. Mas quando você vê a descendência de Adão, fala, Sete viveu 130 anos, Enos viveu tantos anos, Noé viveu tantos anos. Por quê? Porque essa é a linhagem dos filhos do Criador. Os filhos do Criador, ele conta quantos anos eles passou na terra. Já os filhos do capeta, lá com Caim, lá através de Caim, o Eterno nem tem compromisso em somar quantos anos eles nasceram. Eles é joio. Esse é o joio no meio do trigo. Gênesis capítulo 3, versículo 20, Adão fala com a sua mulher, fala com Eva assim, ó. Ele deu o nome dela de Eva porque ela é a mãe de todos os seres humanos. Eva é a mãe de todos os seres humanos. Mas Adão não é o pai de todos os seres humanos. Ele não é o pai de todos os seres humanos, mas ele deu o nome para sua mulher de Eva porque ela é a mãe de todos os seres humanos, porque Caim é filho dela, mas Caim não é filho de Adão. Então Adão não é o pai de todos os seres humanos. Vou te mostrar isso nesse estudo. De um só sangue ele fez toda a raça humana. É lógico, porque Eva saiu dele. Saiu de Adão, Eva saiu de Adão. Mas da parte de Eva ali para frente ali já fez sim um gancho. Ó, a descendência da serpente para um lado e a descendência do Eterno para outro. Tá entendendo, meu irmão?